Olá, Edson da Legnet. Faltou uma lei na minha auditoria. E agora? Pessoal, vamos falar aqui de um problema que acontece bastante aí com as empresas certificadas ISO. Todos sabem, né, que existem os requisitos das normas que exige o levantamento das legislações aplicáveis ao negócio da empresa, tá? Então, com isso, durante a auditoria do órgão certificador, tem um momento que o auditor senta ali com o responsável pela área de qualidade, segurança, meio ambiente ou outras normas, né? E vai auditar o software de requisitos legais que a empresa possui. Qual é um grande problema que acontece? A falta de legislação. O auditor pede a lei e a empresa prestadora de serviço não identificou essa legislação, tá? Então, e agora? O que a gente faz? O que a empresa faz nessa situação? Então, primeiro, para a gente chegar nesse finalmente, eu vou falar um pouquinho sobre a evolução do Legnet, principalmente do Agile, de como é feito, né, esse trabalho para a gente evitar, né, esse tipo de problema. Então, tudo começa na nossa definição de estrutura organizacional. Então, o cliente fecha com a Legnet, então a gente já define ali as áreas e os setores que vão receber legislação, porque não adianta você colocar ali um monte de setor que não tem legislação nenhuma, só para encher de dados, encher de setores a sua estrutura ali, a sua árvore que vão receber as legislações. Então, primeira coisa, o consultor especialista já vai informar ao responsável, que vai tomar conta do sistema, de como é a melhor estrutura que ele precisa montar, tá? Então, isso aí, gente, não é um e-mail que nós vamos mandar para vocês solicitando, não é um Excel para você colocar informação, não. É o consultor ao vivo, tá? Falando com o especialista da empresa de como é a melhor estrutura. Então, os dois, em comum acordo, vão chegar numa melhor solução e pronto, vai ficar definida a estrutura do cliente. Posteriormente, já é marcado a próxima reunião, que a gente chama de entrevista. O que é a entrevista? A gente vai passar com os responsáveis, mas aí de cada área, de cada setor, uma análise de quais temas, palavras-chave, aquele setor e aquela área irá receber. Então a gente chama de ficha, tá? Então a gente vai passar pela ficha lá de resíduos. E aí lá dentro da ficha de resíduos a gente vai ter vários temas, subtemas. Então a gente pode chegar até 4 níveis de tema. Então eu consigo te entregar melhor ainda, né, de forma mais resumida o que você precisa realmente atender. Tá? Então eu vou até 4 níveis de tema. Essa questão de 4 níveis, isso não existe no mercado brasileiro. Tá? A gente chegar nesse nível de critério, tá? De definição ali em 4 níveis. Não existe. Então, continuando, essa entrevista também é feita por um especialista nosso, pelo nosso consultor especialista e com o representante lá da área do setor. Também ao vivo, tá? Então, vai ser trocado ali as informações e a hora que a gente fala, que a gente estende mesmo o tapete vermelho para o cliente, conduz ele naquela entrevista, ele é conduzido. A gente não simplesmente manda um questionário ou manda uma ficha e o cliente preenche. Não, é feito em comum acordo com o consultor, porque ele tem a expertise, ele já tem as maldades dos temas, ele já tem análise daquelas fichas de outros clientes que foram feitos, então ele sabe que uma coisa amarra com a outra. Então, se o cliente por algum motivo fala não para um determinado tema, ele questiona, tem certeza?
porque isso aqui você faz assim, faz assado. Então, o cliente pode rever essa informação e marcar sim. Então, feita essa entrevista conduzida, a gente garante 100% que não vai faltar requisito legal, muito menos a obrigação. Até porque a Legnet não entrega a legislação, ela entrega a obrigação da legislação. Então, é cirúrgico o corte. Uma legislação que tenha 50 artigos, pode ser que uma só seja aplicável ao seu negócio. Então, eu só mando essa uma, eu não mando 50 para você analisar. Só mando uma que é a que você precisa. Por isso que a gente vai até esses 4 níveis de tema aí. Tá bom? Então, com essa análise, com esse tipo de metodologia de trabalho, que é artesanal, quando a gente fala que o trabalho é artesanal, é por isso, porque ele é conduzido com um consultor. E, ao mesmo tempo, nós temos alta tecnologia, porque são algoritmos muito bem programados para a gente chegar nesse nível de detalhe e entrega para o cliente. Então, quando o cliente marca ali o sim naquele tema, aquilo ali vai um monte de informação para dentro do software que busca realmente as obrigações que são necessárias a nível federal, estadual, municipal, que a empresa precisa atender. Então, quando a gente fala sobre esse problema de falta de legislação, que o cliente vem muito com essa dor da concorrência, a maioria vem com esse tipo de problema, a gente fala dessa solução e realmente bate. Porque aí o cliente fala, pô, eles não fizeram dessa forma. Realmente desse jeito que vocês fazem não existe. Vocês realmente fazem de uma forma artesanal, personalizada para mim. Eu simplesmente, vocês delegam e fica a responsabilidade para mim de atualizar, de responder aquele questionário. Então, a gente até assume uma responsabilidade que, se a gente for pensar, é do cliente, mas a gente assume a responsabilidade porque a gente garante o nosso serviço de ajudar ele nessa resposta. Então, a gente garante que ele não vai ter esse tipo de problema lá na frente por falta de legislação, falta de obrigação, tá? Então, o sistema Agile hoje no mercado é o sistema mais assertivo, que traz mais informações corretas para o cliente e traz os indicadores com as informações principais para uma reunião de alta direção, para definições de budget, principalmente de custo de atendimento legal, porque a gente sabe que muitas ações geram custos financeiros, então a gente consegue ali criar um critério, uma criticidade para atender essas legislações, levando em consideração a verba que a empresa possui para investir em atendimento legal. Então, a empresa consegue ali priorizar, tá? Então, com essas informações, a gente está aqui com o Leonardo, que é o nosso mestre em gestão, e pode complementar mais ainda essas informações no que diz respeito à falta de legislação numa auditoria de certificação ISO. De fato, a forma como o produto é entregue é o que a gente chama de customizar para o cliente. Então, a gente faz uma análise de mercado, a gente sabe como os concorrentes entregam esse produto final. É robotizado, eles vendem em massa, eles reduzem o custo e vendem o produto em massa. O que é em massa? Te dá uma lista com alguns temas lá por assunto, e o cliente marca os assuntos que são pertinentes àquele negócio e envia para a fornecedora, que disponibiliza as legislações. É assim, pura e simplesmente. E o que a gente percebe na prática, né? Uma mesma legislação que tem lá 20 obrigações na plataforma do concorrente, a nossa, dependendo do assunto, tem 30, 40 itens relevantes, né? Itens que precisam ser cumpridos pela empresa, e a empresa nem tinha ciência. Então, é muito comum isso acontecer. E aí, como resolver esse problema? Então, inclusive clientes que não são nossos diretamente, mas que querem migrar para o nosso sistema, olha, a gente vai migrar para o seu sistema, mas nos ajude. Recebemos uma não conformidade, porque faltou a lei tal, nos ajude.
A gente tem equipe capacitada, a gente elabora toda uma tratativa da não conformidade, ajuda o cliente a se respaldar diante do auditor. Então, a gente dá esse suporte e logo em seguida a empresa migra para o nosso sistema, porque de fato você ter essa certeza, essa garantia de que você vai ter os requisitos e as obrigações necessárias para atender a legislação vão estar ali diariamente, que tem toda uma equipe de suporte. Empresa certificada é assim, a gente tem os controles próprios, né, melhoria contínua o tempo inteiro, somos infalíveis? Não, porque o erro é inerente à atividade humana, mas a gente está atento a tudo, todos os processos, e a cada vez oferecer essa melhor experiência para o cliente, usando a plataforma que seja aplicável. A gente não quer que o cliente contrate um sistema para usar só em auditoria, né? Quer usar o sistema para aplicar no dia a dia, né? A certificação, a auditoria em si faz parte do processo de melhoria contínua de todas as empresas. Então, não é só se preocupar com a lei durante a auditoria. Então, é uma coisa prática. Nós somos certificados, a Legnet todo ano recebe a BV, a Boreal Veritas, né, que é uma certificadora inglesa. E o dia da auditoria não tem nenhum aviso na empresa. É como se fosse um dia comum, porque é a nossa vivência, é o dia a dia nosso, tudo está dentro do processo. Caso haja um desvio, tem toda uma tratativa de não conformidade. Fazemos a nossa gestão de fornecedores, não conformidades, análise crítica, tudo faz parte de uma rotina, independente de auditoria ou não, ela sempre vai acontecendo. Não é à toa que nós temos aí há 4 ciclos, né, de auditoria sem nenhuma não conformidade, algo até raro de acontecer, e seguimos nesse progresso constante. Exatamente. Então, gente, finalizando aqui mais um vídeo, acho que a gente explicou bem como é que é o nosso processo para evitar esse tipo de não conformidade nas empresas certificadas, que é a falta de requisitos legais, que na sua maioria das vezes os órgãos certificadores entendem como sendo uma não conformidade maior, então impacta no processo de certificação essa falta de legislação. E com isso, a gente pede quem tiver mais dúvidas, entre em contato conosco, entra no nosso site, tem lá o nosso e-mail, chat, WhatsApp, e a gente pode continuar esse assunto por lá, tá bom? Muito obrigado.